uma agência reguladora ela não pode se fechar na sua torre de cristal e não ouvir a sociedade. As agências reguladoras têm um poder que chega a ser quase igual ao do Congresso Nacional. Eu acho, se nós não tivéssemos tido toda a criminalização da maconha e de todos os usos da cannabis há 60, 70 anos atrás, provavelmente o uso medicinal da cannabis teria entrado na regra de fitoterápicos tradicionais. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que essas campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, em vez de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast onde você fica sabendo dos avanços científicos, econômicos e sociais do universo canábico a partir de entrevistas esclarecedoras com os principais nomes desse ecossistema. A 4ª temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, Flora Urbana, Bliss, USA Hemp e Aleda, marcas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, querido ouvinte, que pode apoiar também compartilhando esse episódio. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e fica aqui comigo que eu já volto. Você conhece a USA Hemp Pharmaceuticals? A USA Hemp é uma das empresas pioneiras em cannabis medicinal nos Estados Unidos, com atuação completa em toda a cadeia produtiva, do cultivo orgânico ao processo de extração, sempre com rigor técnico e responsabilidade. Os produtos são desenvolvidos com excelência farmacêutica, unindo inovação, pesquisa e uma ampla variedade de formulações, que tem full spectrum, broad spectrum, isolados de CBD, CBG, CBN e até THCV, que são criadas para atender diferentes perfis de pacientes e necessidades clínicas. Com foco na qualidade e no acesso, a USA Hemp oferece segurança, eficácia e confiança no tratamento com cannabis medicinal. Para saber mais, acesse usahempbrasil.com e descubra como ciência e cuidado caminham juntos. USA Hemp Pharmaceuticals. Da planta ao paciente, com compromisso e inovação. Olá, olá! No episódio de hoje a gente vai abrir a caixa preta da regulação da cannabis no Brasil com o nosso convidado de hoje, que é o Ivo Bucaresc, que foi diretor da Anvisa e participou de momentos decisivos na história da regulamentação da planta, incluindo a primeira norma que permitiu a importação de produtos à base de canabidiol para uso medicinal no país. Com décadas de experiência na área de vigilância sanitária e regulação, o Ivo vai nos contar os bastidores de como essas decisões foram tomadas, os desafios enfrentados pela agência e o que ele enxerga como os próximos passos para que o Brasil avance na regulamentação da cannabis. Então, se você quer entender como as regras nascem, quem decide o quê e quais forças influenciam nesse processo, essa conversa é para você. Ivo, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Obrigado, Anitta. Primeiro, obrigado pelo convite e olá para todos os nossos ouvintes. Espero que eu consiga trazer um assunto interessante e esclareça bastante esse tema, que é um tema pungente, que acho que há mais de 10 anos que eu venho acompanhando desde o meu período como diretor da Anvisa. Eu venho acompanhando essa discussão do canabidiol, dos usos medicinais da cannabis, de outros usos dos chamados não recreativos, né? É um debate que eu tenho acompanhado aí como diretor da Anvisa, agora no meu trabalho como consultor. Exatamente. Isso que eu queria começar perguntando, né? Se nesse primeiro momento que você teve contato com a cannabis, se de cara já te interessou o tema, ou se teve aquela famosa
negativa, né? Não, isso se trata de outra coisa, isso é droga, não sei. Para você foi natural ou foi com o tempo entendendo essa planta, entendendo do que se trata essa indústria? Bom, se eu contar primeiro duas coisas que antecedem isso aqui que são interessantes. Primeiro, na minha história política, eu antes de atuar na área de saúde, eu atuei na área ambiental, né? E eu trabalhei com o Carlos Mink, que foi ministro do Meio Ambiente, eu fui chefe de gabinete dele. Super pró-cannabis. Super pró-cannabis. Então isso era um assunto, inclusive o debate até que eu acompanhava era o debate, nem era o debate medicinal, era o debate da legalização do uso recreativo, da maconha. E é interessante que a primeira vez que eu tenho contato com o uso medicinal da cannabis foi um pouco antes de eu virar diretor. Eu já trabalhava na Anvisa, eu coordenava a CEMED. Eu fui numa missão para Israel, acompanhando o ministro da Saúde. Fui ter uma reunião com a Vigilância Sanitária de Israel, né? E lá foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre cannabis medicinal. Que eles vieram perguntar se esse debate estava vendo no Brasil, como estava. Eu falei assim, cannabis medicinal? Mas que debate? Esse debate não tinha acontecido, não estava no radar da Anvisa, né? Ele só veio acontecer, na verdade, a partir daquele famoso... Primeiro não foi nem o documentário, foi a reportagem do Fantástico, que deu origem ao documentário ilegal, né, lá da Annie Fischer, né, falando sobre a questão do uso medicinal de cannabis. Foi aí que a gente foi saber que existia isso aqui, e aí que começa o debate na Anvisa. Começa o debate, na verdade, na sociedade brasileira. Não foi só na Anvisa. E isso é uma outra coisa que eu acho importante que eu gosto sempre de destacar, que a cannabis medicinal ela é um paradigma diferente de qualquer outro medicamento, digamos assim, nos últimos 50, 60 anos, que é quando nós temos um novo padrão de regulação sanitária de medicamentos no mundo, né? A partir especialmente do escândalo da talidomida, mas ali se mudou todo o padrão de como as agências sanitárias passam a registrar medicamentos. Dali que a gente vê o padrão atual, que exige pesquisa pré-clínica, as 3 fases de pesquisa clínica, né, e vão ser feitos. E aí é pedido o registro, ou como nós temos no Brasil, também em outros países do mundo, os chamados fitoterápicos de uso tradicional, quer dizer, são tipo chá de boldo, né, arnica, outras coisas que as pessoas usam, que já está no conhecimento popular, que se sabe que é seguro, que é uso, que é utilizado, e aí se pede o registro do medicamento para a Anvisa a partir disso. A cannabis medicinal não foi disso, o canabidiol não foi nada disso. E outra coisa importante, em geral, qualquer registro ou parte da indústria faz a pesquisa, ou parte da academia, ou às vezes do governo. A cannabis é uma situação onde os pacientes começam a utilizar e aprender, vão para os médicos, e dos médicos isso vai chegar para a sociedade, uma pressão para os governos, para as agências sanitárias, mas não só para as agências sanitárias, isso foi para o judiciário, isso foi para os governos, e não foi só no Brasil. Essa história se repete no mundo inteiro, né? A partir principalmente das pesquisas do Dr. Melchua no Israel, que vão começar a demonstrar esses usos, que são pesquisas feitas nos anos 50 a 60, por exemplo, que Israel é um dos países pioneiros disso, né? E na Anvisa não foi diferente, quer dizer, os pacientes trouxeram para os médicos, e dali foi uma pressão para essa demanda, que veio a pressão para a sociedade, que chegou na Anvisa, chegou no governo, chegou no Congresso, foi todo aquele debate que nós vivemos em 2014 e 2015, que vai resultar na RDC. RDC, para quem não sabe, é a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, que são as regras que a Anvisa aprova para regulamentar tudo que está sob regulação sanitária, medicamentos, saneantes, produtos para a saúde, alguns tipos de alimentos, cosméticos, uma série de outras coisas que estão no dia a dia do cidadão, e que essas RDCs, essas regulamentações, geram as regras que devem ser seguidas no Brasil para que esses produtos estejam, ou serviços estejam disponíveis para a sociedade com uma devida segurança possível. Eu gosto de falar de segurança possível porque a gente sempre gosta de dizer que não existe risco zero para nada, nem para tomar água, nem Exatamente. Então, o que a gente tenta fazer na Anvisa é minimizar riscos e aumentar, trabalhar o benefício e a segurança
de todo o produto que está sobre a vigilância sanitária, sobre a regulação da vigilância sanitária, e aí você publica essas RDCs. Que a primeira é sobre cannabis, acabou acontecendo em 2015, que é a RDC 17 de 2015, que eu tive o privilégio de assinar essa RDC, de participar e ser o responsável pela assinatura. Eu estava como presidente interino no momento e fui que assinei a regra. Né? Então teve todo esse processo que foi vindo dos pacientes para os médicos, dos médicos para a sociedade, Para os conselhos, claro. Aí uma pressão na sociedade inteira. Um debate que a gente acompanha muito bem naquele filme legal, que exigiu, foi um debate que levou mais de um ano e meio na Anvisa, que teve muita pressão política, teve que mudança, e isso foi outro papel importante, porque esse é um dos poucos casos onde você vê a sociedade civil, as famílias indo para o Congresso, para a imprensa, para as igrejas, para diversos órgãos, para a justiça, mudando a cabeça. Quando nós tentamos, quando se começou o debate, quando se tentou a primeira vez se regular, isso em 2014, o final do filme legal demonstra isso, a gente não consegue aprovar porque ali ainda tinha muitas dúvidas e tinha muito preconceito da sociedade sobre isso. Nós tínhamos um risco muito grande se a gente aprovasse na época de ser derrubado no Congresso. Né? Claro. E eu gosto sempre de dizer e falar que as famílias dos usuários de cannabis, somente, não só as famílias, mas alguns usuários, mas a maioria na época era que a gente começou no Brasil com a epilepsia infantil, refratária infantil, então eram mais os pais trabalhando, as famílias trabalhando. Foi um papel importante, porque naquele um ano você vê uma mudança do Congresso. Eu me lembro muito bem, um episódio que eu gosto também sempre de citar nas minhas falas, assim, um mês antes de nós aprovarmos a RDC 2015, né, convocaram a Anvisa para uma reunião na Comissão de Assuntos Sociais da Câmara de Deputados, que é quem cuida da área de saúde, né? Perdão, de assuntos de saúde, do assuntos sociais no Senado. Da Câmara de Deputados, o Jaime, que era o presidente da época, estava viajando, eu fui representando a Anvisa. E ali no debate, que vai a Catiele Fischer, a mãe da Anne, participar, que vai uma liderança do movimento Maconha Não participar. E no debate todo, eu faço toda uma apresentação do trabalho e eu começo a ouvir, inclusive assim, a liderança do movimento Maconha Não dizendo assim, não, Ivo, isso que você está dizendo não tem nada a ver com maconha, entendendo que não tem a ver com maconha, isso é medicamento. O que vocês estão propondo é bom. A representante da bancada evangélica falou, não, Ivo, nós já entendemos. Tá bom assim. Tirando um deputado, todos os outros, e que não teve... Todo mundo entendeu. Que não falou em público, eu só vi falando nos bastidores, todo mundo entendeu. Eu disse, não, do jeito que vocês estão dizendo, é isso, beleza, tá tranquilo, nós temos consenso, nós não queremos maconha, não queremos uso recreativo. Agora, o uso medicinal, dentro do que vocês estão propondo, com tudo isso aqui, vocês podem aprovar que a gente não vai criar problema. Derrubar, sim. E aí eu me lembro que eu volto para o ouvido e falo para os outros diretores, olha, já tem praticamente unanimidade no Congresso, todas as bancadas, inclusive bancadas conservadoras, a bancada evangélica, movimentos antidrogas, concordando com o que nós estamos fazendo. Então agora a gente pode resolver do jeito que está, depois vamos ver o que a gente vai evoluir, mas esse primeiro passo vai dar para fazer, que foi a RDC 2015, que na verdade ela cria um modelo de importação que hoje é a chamada RDC 660, ela é uma evolução da RDC 15, mas que ela vai criar um mecanismo para a importação do medicamento. Depois vai sendo evoluindo em outras regras, outras coisas, mas que foi o primeiro passo que resolvia o problema imediato das famílias. Mas eu achei interessante, aí eu queria voltar com você. Você tinha falado, né, que ali dos votos, essa coisa apertada, né, ali 3-2, 3-3, voto de Minerva e tal. E a gente acaba de passar por novas indicações para a diretoria da Anvisa. E eu queria saber se você está acompanhando esse pessoal que vai entrar, mas sobretudo assim, queria saber, porque na semana passada a Anvisa lançou às pressas uma nova minuta e tentou votá-la no mesmíssimo dia em que esses novos diretores seriam sabatinados pelo Senado. E aí eu fiquei pensando, né, assim, uma diretoria interina
querendo votar uma coisa tão importante quanto a regulação do plantio de cannabis, propondo uma coisa tão absurda quanto 0,3 de limite de THC. Você tem alguma opinião a respeito? Você está acompanhando isso? Também frágil, né? Eles quererem votar isso enquanto tem 2 diretores participando e uma que é substituta. Eu quis falar um pouco do que aconteceu em 2015, exatamente porque tem uma similaridade. Era diferente, porque naquela época nós tínhamos os 5 diretores eram efetivos, mas havia uma fragilidade política na sociedade e até hoje... Na diretoria, né? Não, e a diretoria também deu uma mudada ali, né? A diretoria, não, ela não mudou entre 2014 e 2015, a mudança foi em mim. Na verdade, a diferença foi que em 2014 o Barbano ainda era diretor, era o presidente, em 2015 nós éramos 4 diretores, nós éramos 5, eu não me lembro agora se o Fernando já estava, acho que nós éramos 4 diretores e o Jaime estava de presidente. A diferença foi que 2 dos diretores permaneceram naquele momento em 2014, tinham dúvidas sobre o assunto e havia uma pressão externa muito forte contra. Havia naquele momento uma parte da base do Congresso sendo contra. O debate naquele momento, o debate na sociedade estava perdendo o debate, ou ainda, não diria perdendo, mas a sociedade não tinha entendido o que estava acontecendo. Por isso que eu digo que foi muito importante esse debate feito pelas famílias, pelos médicos, né, para mudar a posição da sociedade, porque foi a mudança da sociedade que mudou a posição do Congresso. Que impactou isso, claro. Porque o Congresso ele é muito sensível ao que a sociedade faz, o que a sociedade pensa, né? Então, naquele momento foi muito importante. Como, por exemplo, naquele primeiro debate que você teve sobre se a Anvisa podia ou não definir o plantio de cannabis, que a Anvisa decide que não tem a ver com o momento político da época em que acho que também você não tinha um sentimento de que nós deveríamos avançar para esse tipo de situação, né? Sim, 2019, 2019, né? E que a própria composição da diretoria da Anvisa, por suas próprias posições pessoais, não se sentia confortável com isso, né? E aí eu acho que é importante, assim, voltando ao que nós temos agora, eu acho que primeiro é importante que haja uma diretoria completa de diretores efetivos, no mínimo 4, nós teremos 5 agora, que teremos 5 diretores efetivos, inclusive para os próprios diretores só saberem o que esses 3 novos diretores, que serão os diretores pelos próximos 4 anos e pouco, até porque assim, um dos diretores, o Robson Camprante Terino, termina o seu mandato daqui a alguns meses, o Daniel ainda vai ter um tempo pela frente, mas essa diretoria, essa nova composição será a diretoria que irá governar a Anvisa pelos próximos anos. O que eles estão pensando? Eu acho que é importante, até porque reflete um pouco a posição atual do governo, do Congresso, né, que eles vão sendo aprovados, né? Ele reflete um pouco a maioria do momento. Ivo, já que você falou do Congresso, me conta assim, quanto que o Congresso, o Executivo e o setor privado conseguem influenciar o ritmo e o formato das decisões da Anvisa? É importante saber o seguinte, primeiro assim, a Anvisa, a diretoria da Anvisa, ela tem autonomia técnica e política. Todas as agências reguladoras têm autonomia técnica e política dos seus diretores, por isso, inclusive, que se tem um modelo de mandato, né? Que você não é demissível, ainda mais no modelo atual, que já é um pouco diferente da minha época, em que você tinha um mandato de 3 anos, renovável por mais 3. Agora o mandato é de 5, não é renovável. Então, nenhum dos atuais diretores poderá ser indicado a passar por sabatina novamente. Então, isso também muda um pouco como eles funcionam. Obviamente, pressões e influências sempre existem, e de todo mundo tem que existir. Uma agência reguladora ela não pode se fechar na sua torre de cristal e não ouvir a sociedade. É a função da agência ouvir todos os atores, tem que ouvir o setor privado, tem que ouvir o governo, tem que ouvir as representações da sociedade civil, né? Tem que ver o que acontece no mundo. Então, mas isso vai mudando conforme a direção, né? Porque eu acho que, por exemplo, agora, ou até agora, não havia uma Anvisa aberta a escutar realmente todos os lados. Eu acho que a Anvisa assim, comparativamente, por exemplo, à Embrapa, né, ou a outros órgãos ligados a outros ministérios,
a Anvisa é muito ruim, né, de comunicação com a sociedade, inclusive. Então, como é que é, assim, né? Quão importante a composição da diretoria para definir a agenda regulatória? Primeiro, é sempre importante explicar o seguinte: a Anvisa é uma coisa completamente diferente da Embrapa. A Embrapa é uma empresa de pesquisa e de desenvolvimento. A Anvisa, como a Agência Nacional de Petróleo, como a de Telefonia, como a CVM, como o Banco Central, elas fazem regulamentos que são quase leis. As agências reguladoras têm um poder que chega a ser quase igual ao do Congresso Nacional. Então, é diferente. A Embrapa vai fazer uma pesquisa. Ela pode fazer uma pesquisa sobre plantio de cannabis ou plantio de soja. Mas não só pesquisa, né? Eles podem ali te definir diretrizes a respeito de importação de sementes, né? Então também tem isso. Não, mas a Embrapa ela pode sugerir a Embrapa, mas quem define as diretrizes é o Ministério da Agricultura. Vai ser sempre o mapa. Vai ser sempre o mapa. A Embrapa pode ser como órgão técnico, como, por exemplo, no caso da Anvisa... Claro, um conselheiro. A Fiocruz tem um papel importante, as universidades têm papel importante, né? O Ministério da Saúde, quer dizer, outros órgãos que pesquisam isso aqui vão avaliar e vão dizer esse assunto. Assim como este debate sobre plantio de cannabis, não cabe a Anvisa sozinho. A Anvisa faz uma parte, mas ela tem que estar ouvindo o Ministério da Agricultura, a Polícia Federal e outros órgãos que estão envolvidos com isso. Né? Isso é um debate que nós já tínhamos feito já lá, quando começou na época, era o seguinte: se a Anvisa podia ou não podia regular, mas mesmo se pudesse, ela podia regular parcialmente e teria que ser feito isso, não só em conversa com a sociedade, com setores, mas com outros órgãos do governo. É diferente, por exemplo, quando ela diz o seguinte: medicamento de cannabis. A Anvisa tem autonomia e poder para fazer, se ela quiser, sozinha. Óbvio que ela ouve a indústria, ouve os cientistas, ouve a sociedade, mas o poder é a definição dela. Ela não tem que pedir autorização ou trabalhar em conjunto com nenhum outro órgão do Estado para fazer isso. Quando estamos falando de um plantio, não importa se seja de cannabis, qualquer outra coisa que eventualmente vai para a Anvisa, temos que conversar com o Ministério da Agricultura, que é quem cuida de plantio. Mas aí me conta isso, assim, qual é a importância da composição da diretoria para definir o que vai ser a agenda dentro da Anvisa, o que vai ter prioridade? Então, deixa eu falar assim, ela é sempre importante, porque obviamente, primeiro é importante o seguinte, assim, a Anvisa é principalmente seu corpo técnico. A diretoria, digamos, é um órgão meio político dali, mas assim, a posição do corpo técnico pressiona muito, avalia muito o que a diretoria vai fazer. Mas é óbvio que a diretoria, ela tem, primeiro, cada pessoa individualmente tem suas visões de mundo, né, suas posições pessoais, e ela vai refletir de alguma maneira também a composição de forças políticas naquele momento, do governo, do Congresso, né? Então é óbvio, você vai esperar, por exemplo, se você tem um governo mais conservador, né? A Anvisa tende a ter visões mais conservadoras do mundo. Se for um governo mais progressista e a diretoria nomeada, obviamente que você vai ter diretores, você vai ter, durante pelo menos algum momento da gestão, diretores de governos diferentes. São governos de posições políticas que se sucedem um ao outro, como, por exemplo, em determinado momento foi na minha época, e mesmo assim você tinha uma composição, porque era uma aliança, então você tinha setores diferentes que compunham o governo. Então, por exemplo, na minha época, você tinha dois diretores que não eram contra, mas tinham visões um pouco mais conservadoras. Não que eles eram contra o uso, nem foram, mas eles queriam ter mais certeza, ver mais. E havia, inclusive, uma dúvida entre os técnicos na época. Como, por exemplo, existe uma dúvida que é legítima, se a Anvisa pode ou não regular essa questão do plantio de cannabis. Esse foi um debate que aconteceu na Anvisa na eleição de 2009, na eleição do Barra Torres, e que foi dividida a posição dos técnicos e dos diretores. Chegou à conclusão na época de que não cabia a Anvisa regular. A Anvisa está regulando hoje por ordem judicial, né? Não por uma decisão dela. Então, mas assim, obviamente, isso influencia a posição. E mais uma vez, nós temos hoje uma diretoria que não tem, os diretores efetivos são dois, quer dizer, não tem nem a maioria de três. E não é só em cannabis.
Na verdade, a atual diretoria está tomando cuidado de evitar tomar decisões sobre vários assuntos, ou polêmicos, ou assuntos até que nem são tão polêmicos, mas que são mudanças muito fortes em diversos assuntos, porque não é considerado um bom momento com uma diretoria assim. Eles estão tomando as decisões, estão tentando fazer as decisões que são necessárias para agora. Mas o que me surpreendeu foi justamente terem pautado isso, né? Terem lançado a minuta no fim de semana, na madrugada do fim de semana, e pautando isso para quarta-feira, até que, ok, finalmente saiu de pauta essa discussão. Mas por que entrou na pauta? Eu imagino que, assim, como a justiça deu um prazo para fazer, e essa questão nós estamos há 6 meses com essa questão dos diretores indicados, não só da Anvisa, das reguladoras, mais de 6 meses, né? Na verdade, assim, 2 das 3 vagas vagaram em dezembro, os nomes foram indicados no final do ano passado e agora estão sendo votados. Então, é normal dizer assim, olha, tem uma ordem judicial mandando eu cumprir. Eu não sei se vai aprovar ou não, e se estava programado para essas sabatinas terem acontecido na semana passada, com aquela confusão que nós tivemos no Congresso na semana passada e de hoje. Então os diretores ficam tipo assim, e agora, de repente eu não cumpro e eu vou responder a pessoa física por não ter cumprido uma ordem judicial. Então eu acredito que foi isso. No momento em que, de manhã, aprova a sabatina deles, os diretores, bom, nós temos tempo ainda, vai ter aí, mas ainda vai dar tempo de vir os novos diretores para a gente conseguir fazer um debate, mesmo que os novos diretores vão ter que, tipo assim, na hora, na emergência, debater, não vai ter tempo de pedir vistas, etc., vai ter que tomar uma decisão, né? Eu acho que o entendimento deles, que eu acho correto também, foi, bom, aprovou, então a gente agora dá para fazer, temos tempo antes de a gente passar a estar descumprindo uma ordem judicial. Perfeito. Bom, com isso a gente vai para o intervalo, mas fica por aqui que daqui a pouco a gente volta. E aí, esse papo com o Ivo tá demais, né? E eu só parei aqui rapidinho para te convidar a ler a minha entrevista com Pedro Bial, publicada na edição da semana da revista Brisa. O Bial abriu o verbo para falar que cannabis combina com sexo, que as suas drogas preferidas são psilocibina e LSD, que curte fumar um com os filhos e muito mais. Quando você terminar de ouvir esse episódio, procura pelo Saindo da Estufa, que é o podcast da revista Brisa, para ouvir a minha conversa com o Bial nessa mesma plataforma de áudio onde você está me ouvindo agora. Pronto, recado dado. Agora a gente volta a investigar a caixa preta da Anvisa. Estamos de volta com o Ivo Bucaresc, ex-diretor-presidente da Anvisa, que vem explicar pra gente como acontecem as decisões lá dentro quando o assunto é cannabis. Ivo, para quem tá de fora, a Anvisa parece uma caixa preta, né? E nesse momento a gente está justamente aguardando a atualização da RDC 327, tá todo mundo nessa expectativa muito alta. E aí, como é que funciona esse processo de criação, atualização, aprovação de uma RDC dentro da agência? Bom, qualquer RDC, não importa se é de cannabis ou outra, em geral você vai ter, primeiro, costuma ver o que a gente chama de uma agenda regulatória. Né? A cada 2 anos a Anvisa avalia quais são os temas importantes que devem ser frutos de uma regulação, de uma nova regulação ou de uma evolução regulatória, né? Tem coisas que não são reguladas, tem coisas que estão reguladas, mas precisa melhorar a regulação. Essa agenda regulatória, geralmente, há um debate primeiro interno entre as equipes técnicas da Anvisa, que vão propor, faz um debate com a diretoria, depois vai para uma consulta pública, se ouve a sociedade, né, e se faz essa agenda regulatória. O que não quer dizer que, se não está na agenda regulatória, isso não vai entrar, pode entrar por diversos motivos. Né? Você imagina o seguinte, na agenda regulatória de 2019 não se previa falar nada sobre Covid. Né? Então, às vezes, você pode entrar temas que não estão previstos. Como não estava na agenda regulatória, estava na agenda regulatória a renovação da 327, mas não estava na agenda regulatória, que é a que regula a autorização sanitária para produzir cannabis para ser vendido em farmácia no Brasil, mas não estava previsto a regulação do plantio. Né? Ela só veio por uma ordem judicial. Então, em geral,
tirando casos como esse, que é o do plantio, você vai ter aprovado a agenda regulatória, você vai ter a área técnica fazendo um debate que muitas vezes você vai debatendo com vários parceiros, vai debater com a academia, com os médicos, com profissionais de saúde, com a Fiocruz, com representações da sociedade civil, associações de pacientes, com o governo, com as diversas estruturas do governo. Né? Você faz um primeiro debate mais interno e técnico, mas que você chama para ouvir diversos atores que atuam nessa área, né? A área técnica vai se definir um diretor-relator, né? Sempre é sorteado um diretor-relator para o assunto. No caso da 327 é o Robson, que é o atual presidente interino, né? E aí a área técnica aprovando, o diretor-relator também conversa, discute. Você vai ter uma primeira apresentação do relatório da área técnica, que é aprovado ou não pela diretoria, pode ser modificado. Feita essa primeira aprovação, você abre o período de consulta pública, né? Que aí pode ser dependendo... sim, é uma coisa importante. Uma questão que às vezes antecede, que no caso da cannabis foi feito também, é a análise do impacto regulatório, que é toda uma análise técnica que você também vai consultar, que você também pode abrir audiência pública para analisar qual é o impacto que isso vai ter, qual é a importância, vai impactar onde, isso vai impactar como nos pacientes, como nos profissionais de saúde, como vai impactar na economia, nos produtores, todos os impactos possíveis que essa regulação possa ter, possa ser previsto na sociedade, né? Se eu, por exemplo, se eu vou aperfeiçoar a 327, isso vai ter um impacto na RDC 660 dos importadores. Como isso vai impactar? Como isso vai impactar as empresas que importam? Como isso vai impactar nos pacientes, nos preços dos medicamentos? Eu vou ter que tirar coisa da 660? Eu vou ter que refazer a 660, por exemplo? Eu dou um exemplo de um debate que isso, a análise de impacto regulatório, tem que levar em conta. Então, feita a análise de impacto regulatório, aprovado, então, o primeiro esboço de proposta da RDC, ela vai para uma consulta pública. E na consulta pública, que é aberta para todo mundo que quiser opinar, né? Essa consulta pública é feita, em princípio, virtualmente, mas é possível, muitas vezes é feito, audiências públicas ou consultas presenciais, né? Eu recentemente participei, por exemplo, está em mudança a resolução sobre preços de medicamentos no Brasil. Então você teve cerca de um mês atrás para uma audiência pública onde quem quisesse pudesse lá falar, não só fazer opinião por escrito, mas fazer um debate com a diretoria e com as áreas técnicas que estão cuidando disso. Então, esse também é um modelo que pode ser feito durante esse processo. A partir daí, feita a consulta pública, a área técnica vai consolidar essa consulta, vai junto com o diretor-relator, vai apresentar o resultado da consulta pública. Mas lembrando que a Anvisa não é obrigada, né? Porque 10 mil pessoas pediram para fazer uma coisa dessa que ela fez. Ela vai analisar aquela opinião e ela vai analisar se cabe ou não cabe e vai fazer aí o esboço da nova proposta. Na verdade, assim, como é que é feita essa decisão com base em tudo o que a Anvisa recebeu e e a opinião dos diretores? Esse é o momento que me interessa conhecer, assim. Como é que isso se dá? Porque, na verdade, a consulta pública você vai pegar basicamente duas coisas, né? Uma é um pouco qual é a opinião da sociedade, se os diversos atores da sociedade estão concordando, e também ouvir coisas tipo assim, olha, gente, faltou isso aqui, falta esse ajuste, isso aqui é ruim, por conta disso, por conta daquilo, e aí a área técnica vai avaliar. Uma coisa que é normal, por exemplo, consulta pública, é que é normal, tipo assim, metade do que vem são coisas que não têm a ver com o assunto. Descartáveis. Que é descartáveis. Por exemplo, alguém dizer o seguinte, não, vamos botar a liberação da maconha. Fala, olha, isso aqui não está no debate aqui. Claro. Ou dizer o seguinte, olha, queremos ampliar para alimentos. Não, isso poderia até ser o debate, mas nós não achamos que é o momento, ou não é nessa RDC, se a gente quiser ampliar o uso de cannabis para alimentos. Vamos abrir uma nova. Vamos abrir uma nova, né, para fazer.
Porque, digamos assim, esse seria talvez um assunto, ou cosmético. Esse seria um assunto, mas olha, não queremos no momento, né, por isso. Então, e no seguinte vão ser as análises técnicas também. Queremos que libere a THC cannabis 20%. 20%, ou libere que o veterinário possa prescrever. Cabe ou não cabe isso, tecnicamente? Por quê? Não, cabe liberar o veterinário porque existe o uso veterinário. THC 20% é demais, não tem comprovação técnica para isso, né? Ou, por exemplo, que é uma coisa importante no debate, né? Vamos transformar essa autorização sanitária em registro, vamos ampliar o tempo de autorização sanitária, qual é o modelo de pesquisa clínica que vai ser exigido para transformar isto que não é um registro, porque a Anvisa criou, isso é importante ver, a 327, ela criou foi uma flexibilização que a Anvisa fez, que ela criou um novo modelo de uma nova categoria, que é o produto de cannabis e a autorização sanitária, que não é exatamente um registro, e o produto de cannabis não é exatamente um medicamento, mas é quase isso, né? Para dar tempo de que os produtos de cannabis se enquadrassem nas regras de medicamento, pudesse ser registrado e virar um medicamento normal. Coisa que não aconteceu, né? Até Coisa agora que não aconteceu não até tem agora. ninguém feito nada. Acho que é tentativa, mas assim, na verdade, é aquilo que eu falei um pouco do modelo que tem. Eu acho, se nós não tivéssemos tido toda a criminalização da maconha e de todos os usos da cannabis há 60, 70 anos atrás, provavelmente o uso medicinal da cannabis teria entrado na regra de fitoterápicos tradicionais, né? Só que toda essa questão torna ela uma situação atípica, né? E ela também não consegue entrar no modelo de pesquisa clínica tradicional porque ela custa caro, porque, na verdade, você já tem... Como não é patenteável, porque geralmente uma pesquisa clínica custa caro, e quem está fazendo é uma indústria farmacêutica que tem dinheiro... Big Pharma. A Big Claro. Pharma, que vai fazer uma patente e vai ter um período para recuperar esse investimento, né? Claro, se não... Ou são os governos subsidiando pesquisas nas universidades, no centro de pesquisas, para criar um medicamento ou tomar esse medicamento. Agora, bem interessante isso que você disse, de que a cannabis deveria ter sido regulada como um fitoterápico. Se fosse isso, primeiro, isso é possível que a gente consiga em algum momento? Tem como a gente dar esse passo atrás e falar, vem cá, tem mais sentido isso daqui? Você acha que ainda é possível a gente... Teoricamente, tecnicamente, sim. Politicamente, eu acho que não. Porque a questão, eu gosto assim, o debate da maconha, desculpe o nosso pessoal, assim, ele não gosta que fosse, contamina o debate do uso medicinal e de outros usos. Se a questão do uso recreativo, o uso da maconha, eu gosto de falar maconha porque as pessoas, maconha é medicinal. Não é maconha medicinal para mim. Porque é a mesma coisa de dizer que açúcar é cachaça alimentar de alimentação. Cachaça e açúcar vêm da mesma planta. O medicamento de cannabis, o cosmético de cannabis, O azeite de cannabis, cannabis. o tecido feito à base de cannabis e a maconha vem da mesma planta, mas são produtos diferentes, né? Então, eu até acho que se a maconha tivesse liberada, se o uso tivesse regulamentado, talvez fosse possível politicamente você começar a debater esse uso tradicional. Mas mesmo esse uso tradicional, ele perde um pouco, porque o uso tradicional se supõe um uso contínuo como uso medicinal e um saber medicinal acumulado que, de certo modo, ele foi cortado quando houve a proibição de qualquer uso da cannabis no país. Então, você tem uma perda desse saber nesses 60, 70 anos da proibição, né? Que não é quando você está falando de chá de boldo, por exemplo, você tem um saber coletivo acumulado ao longo dos tempos. Quando você tem que falar de arnica, você tem um saber coletivo, então você pode colocar no fitoterápico tradicional e outros fitoterápicos tradicionais que não me vem à cabeça agora, mas assim, esses usos você vai ter um saber acumulado que você vai fazendo. A gente perdeu isso um pouco. Ele está sendo refeito. Tanto que outra coisa que eu digo que é antiparadigmática na
na questão da cannabis é que qualquer medicamento, feitos os estudos pré-clínicos, que são os estudos feitos em animais, em laboratório, você vai pesquisar 1 ano, você tem fase 1, fase 2, fase 3, que você está testando a segurança do medicamento, os usos, as eficácias A efetividade. efetividade, Sim. quem pode utilizar, etc. Depois nós temos o que a gente chama de fase 4. A fase 4 é quando você já está no mercado e você vai ver, então, o longo uso, se... O que acontece? Quando você tem a fase 4, é comum você descobrir efeitos adversos que você não estava prevendo, ou até usos que você não estava prevendo, que é muito comum chamar de uso off-label, que é os usos que não estão previstos em bula, né? Então, tanto você, de repente, descobre novos usos, como você descobre problemas nos usos. Que está acontecendo na cannabis. Os medicamentos, o canabidiol, os medicamentos à base de cannabis, na verdade, elas estão vindo da fase 4 para trás. O nosso grande problema hoje, para mim, a grande dificuldade hoje de você fazer uma pesquisa clínica tradicional, além do custo, é que a fase 2, que é a fase onde você define qual é a dose e quem usa, ela é muito difícil na cannabis. Você consegue dizer o seguinte, você tem uma segurança conhecida, razoável, que é a fase 1, que é aquela coisa de ninguém vai morrer, em princípio, porque você está utilizando cannabis, que é o que a fase 1 faz. Só para as pessoas entenderem, a fase 1 de medicamento, você pega às vezes 20, 30 pessoas saudáveis, que não têm a doença, e você dá só para saber o seguinte, alguém vai, para descobrir se de repente eu brinco, vai nascer chifre, se começar a utilizar o medicamento, né? Você já teve, inclusive, casos de pessoas morrendo fazendo fase 1, e descobriu, olha, teve que parar a pesquisa. Recentemente, alguns anos atrás, teve na França, aconteceu isso. Então, ali é uma fase só para dizer, olha, não vai ter, o risco é muito baixo, não existe risco em princípio. Depois, a partir da fase 2 e 3, você vai discutir dose, quem usa, eficácia, quanto tempo tem que usar, tudo isso aqui. Que é uma coisa muito difícil na cannabis, até porque ela tem muitos usos, né, para uma população muito grande, né? Então, você está vindo da fase 4 em diante. Existem outros modelos de pesquisa. O que eu acredito é um modelo que é chamado de evidência de mundo real, né? Que é muito, na verdade, também utilizado em fitoterápicos tradicionais e outros modelos, que é o seguinte, e muitas vezes em novos usos de medicamentos, que eu acho que terá que ser um modelo a ser utilizado para a gente conseguir registrar cannabis. Né? Até porque, como é um medicamento sem patente, tem muitos usos, etc., é difícil pesquisar. E tem uma situação seguinte, o maior mercado de medicamentos no mundo, que é o americano, os Estados Unidos liberou o uso e que está de um jeito que assim, as grandes empresas americanas não vão investir nisso. Mesmo as Ninguém nem quer saber, né? Não vai querer saber em seguir essa regra. A Anvisa botou uma régua alta, que eu acho boa, mas que é alta e que é difícil de ser cumprida. Então você precisa adaptar ela para algumas questões. Talvez uma delas é qual é o modelo de pesquisa. Ou nós vamos ter que chegar a um momento do seguinte, não, ele vai ficar nesse modelo de autorização sanitária para o resto da vida, ou até a gente conseguir transformar ele no fitoterápico de uso tradicional. A gente conhecer tão bem ele que a gente pode mudar de patamar. Talvez seja isso que vai acontecer ao longo do tempo, né? É uma evolução, e só para lembrar o seguinte, a evolução que está tendo no Brasil é muito similar, cada um adaptado à sua realidade, o que aconteceu no Canadá, o que aconteceu em Israel, o que aconteceu na Europa, o que aconteceu na Austrália, cada um na sua velocidade. Tem a ver com as situações locais também. Políticas econômicas, estruturais, né? até o momento que começou. Lembre-se, quando nós começamos a fazer esse debate no Brasil, isso já estava em Israel, já estava no Canadá, já estava na Austrália. Então nós também começamos o debate No atrás. Uruguai. Né? O Uruguai não era esse Claro. debate, o Uruguai era o debate do uso recreativo. O Uruguai, inclusive, está atrasado no uso medicinal, na minha opinião. O Uruguai, ele vem numa situação ao contrário do resto do mundo. Ele vai aprovar o uso recreativo, tanto que o uso recreativo está, inclusive, mais fácil que o uso medicinal lá, ou estava, né? Ele vai ao contrário do que é o resto do mundo. E o Canadá numa coisa intermediária. Pois é, eu vejo o Brasil com um lugar de destaque, assim, nessa cannabis medicinal, né? Inclusive, você citou aí dessa régua da Anvisa que é alta, mas que ajudou também a que se formasse esse tipo de setor, esse mercado. A gente já tem essa posição de destaque, mas parece que a Anvisa ainda não entendeu, porque se apoiar esse mercado, a gente vai ser, assim, referência mundial por muito tempo.
Você vê assim ou não? Como é que a gente Eu não- convence o eu não pessoal acho- lá da Eu vou te dizer Anvisa? assim, não acho que é questão da Anvisa. Você fez uma pergunta sobre a pressão de fora. A Anvisa é um órgão do Estado, mas é também da sociedade. Ela sofre pressões de fora. Nós vivemos um momento político no país onde essas questões ficaram muito politizadas e muito polarizadas. Esse é o termo. E aí a pessoa começa a achar o seguinte, para dizer o seguinte, autorizar o plantio do uso medicinal da cannabis é só uma maneira, como eu já ouvi esse discurso. Isso não disfarça para poder plantar o uso para o uso recreativo, para liberar a maconha no Brasil. Que foi, por exemplo, que eu ouvi lá em 2015, o único deputado que era contrário chegou para mim e falou, para mim isso tudo é um plano para aprovar o uso da maconha. Em 2015 isso não pegava, agora pega. Numa eleição onde uma eleição foi definida para presidente por 51 a 49, isso pode mudar o resultado de uma eleição eleitoral. Isso pode mudar muita coisa. Então, setores da sociedade que estavam abertos a esse debate lá atrás, hoje não estão mais, né? E, por exemplo, eu acho que quando você vai conversar, por exemplo, com a bancada ruralista, eles estão dispostos, eles acham interessante isso aqui, eles acham que é bom, mas eles dizem o seguinte, olha, isso não é prioridade. E há setores, como o pessoal da segurança ou a bancada religiosa, que hoje tem uma série de dúvidas sobre isso, né? Tudo bem, usar a medicina para plantar, olha o risco do desvio, olha o risco do traficante assumir, de usar ele para plantar maconha, disso virar coisa. Então isso também gera uma dificuldade enorme para esse debate evoluir, né? O próprio Congresso, eu tenho uma análise política PL 99, né? PL lá do 399, por exemplo, eu tenho a avaliação de que se fosse no Congresso o anterior aprovava, mas era vetado pelo presidente. E hoje nós estamos ao contrário. E agora é o Agora contrário. é o contrário. Então isso é uma mudança na sociedade. A Anvisa também tem que prestar atenção nisso. Porque os debates são científicos, são técnicos, mas eles também são culturais. Eles também são sociais. Tem que ser levado em conta a visão da sociedade para isso, né? Então, a Anvisa também tem que estar atenta a isso. Não adianta eu fazer uma regra agora, super avançada, Que vai cair dali vai a cair pouco. a pouco. Eu posso subotar um passo para frente e dar 2 atrás. Entendeu? Então, ela tem que circular muito bem. Tanto que assim, você estava discutindo, você acha que é capenga a proposta da RDC sobre o plantio de cannabis. Se você olhar, a proposta do plantio, o que estão propondo é basicamente o que está escrito na proposta da 399, né? E a questão do 0,03 THC é aquilo que está dentro do que hoje é a margem segura, que pode ser aceitável para todo mundo. Isso não. Essa é a margem que a planta não é psicoativa, que não dá para fazer cigarro de maconha com ele. Mas assim, vamos conversar, né? Para ser psicoativo, você precisa chegar no mínimo de 5 ali. Mas enfim, isso daí tá em aberto, mas quem usa sabe que menos de 5 não dá nem um brilho no olho. Agora, a gente já tem o Mevatil que tem 2,7%, né, de THC, inclusive o único medicamento registrado hoje à venda no Brasil e no mundo. Mas, e que ainda é maior do que a concentração de CBD nessa mesma formulação. Sim. Então, qual é o sentido? E qual é o sentido de trabalhar com 0,3 num país tropical, abençoado por Deus, né? O que eu acho é o seguinte, é que ali, volto a dizer, uma coisa é o medicamento. Se está aprovado o medicamento, ele tem, e pode criar até algum efeito, mas que, digamos o seguinte, você supõe que ninguém vai comprar Mevatil para ficar, ter uma onda, usar. Vai comprar para medicamento, até porque é caro e porque a onda não vai ser essa onda toda e tem um monte de efeitos. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo, nós tivemos um caso de um xarope que o pessoal descobriu que você podia destilar ele um pouquinho e dava onda, né, que nós tivemos que proibir no mercado brasileiro, porque estava sendo... E como você tinha várias outras opções, a própria fabricante falou, olha, nós vamos retirar do mercado, nós estamos propondo proibir, porque está tendo desvio do uso e nós estamos preocupados com isso, né? E nós proibimos porque você tinha isso aqui. Então, o que eu avalio ali é o seguinte,
se você botar uma dose muito grande, que o uso da planta, o cara diz, se você botar 1% de THC, vai ter desvio para maconha. Eu acho que se a Anvisa aprovar uma coisa maior, isso derruba no Congresso lá na frente. Eu acho que eles estão tentando fazer aquilo, porque o 0,03... O mínimo produto viável. O mínimo produto viável, que o 0,03 é a regra que os Estados Unidos... Você vê que a regra da Anvisa é 0,02. Sim, nos Estados Unidos eles fazem a medição 2 ou 3 semanas antes da colheita. Na hora da colheita vai estar muito além daquele 0,2. No Brasil eles estão propondo na colheita ser 0,3. Isso é impossível. São discussões que têm que ser feitas tecnicamente. Eu desconheço essas coisas técnicas. E volto a dizer, esse também é um debate que não é só a Anvisa que faz. É a Anvisa com o Ministério da Agricultura, com a Embrapa. Exato. Se eles disserem se isso é viável, qual é o uso que nós vamos ter para essa planta? Eu acho, sinceramente, que essa planta de cannabis, nesse valor, o principal uso, o principal interesse, inclusive de setores que querem, não é nem para o uso medicinal, é para o cânhamo. Né? Até porque hoje, o que você vê no mercado mundial é que em vários países do mundo que foi legalizado o plantio para uso medicinal, houve uma corrida para o plantio e hoje a oferta está maior do que a demanda do uso de plantas, especialmente porque a Colômbia, o Peru passaram a plantar fortemente. Eu acho que o Brasil já perdeu um pouco essa corrida, mas para o cânhamo você ainda tem um mercado muito grande. Então, eu acabo assim, você também tem impressões que é o seguinte, você chega para a bancada da segurança, por mais do que a bancada evangélica, o medo que eles têm, eu entendo um pouco, e você conversa o seguinte, não, isso para o cara depois usar a folha para plantar, que já aconteceu, nós sabemos que as associações que plantam plantas de cannabis com autorização judicial já sofreram assaltos, invasões e assaltos, isso aqui. Então, eu acho que essa é uma preocupação que está em via. Pode ter, se isso é viável, se o momento de medir tem que ser na colheita. Um pouco antes, um pouco depois, tal. Ou antes. Uhum. Isso é um debate que pode ser feito tecnicamente, ser discutido e ver. Voltando a dizer, isso também não deixa de ser um avanço, porque nós temos hoje. Não adianta achar que nós vamos avançar tudo de uma vez. Dar um passo maior do que a perna, a gente tropeça. Agora, Ivo, antes da gente concluir, eu queria ver com você, assim, que esse podcast é muito escutado por gente da indústria, por empreendedores, por gente que está nessa luta. Como lidar, então, para essas pessoas, como lidar com esse lobby farmacêutico aí que está sempre dificultando o caminho da cannabis? Qual que é o caminho para os empreendedores de cannabis trabalharem com isso? Eu vou dizer para você o seguinte, eu não acho, agora na discussão da 660, sim, mas eu nunca acho que houve no passado uma discussão, nem houve lobby da indústria farmacêutica contrário isso aqui. Pelo menos no meu período, quando eu estava lá, as pessoas não viam da indústria farmacêutica. Nem viam. Não. Claro. Na verdade, a indústria farmacêutica estava tipo assim, vamos ver o que acontece, o que isso faz. Para onde isso vai? Até porque para eles, como depois eles perceberam, olha, isso é um baita produto para a gente. Mas eles querem gastar a cartucheira, né, de outros produtos antes de entrar de vez na cannabis também. Pode ser que sim, pode ser. Eu meio sinto isso. Mais ou menos, porque assim, acho que antes eles tinham um temor de alguns produtos, mas hoje, se você perceber, eu fiz um trabalho sobre a avaliação do qual é o tamanho do mercado potencial brasileiro. Né? Eu calculo que o potencial de usuários crônicos ou eventuais de cannabis medicinal nas patologias hoje que estão absolutamente comprovadas que têm uso. Porque tem vários que ainda estão em discussão, se são ou não, mas aquela vai de 6 a 12 milhões da população brasileira, em algum momento poderia ser um potencial usuário. Poderia ser, porque não necessariamente é. E eu vou dar um exemplo, inclusive, pessoal. Nós já estamos descobrindo que existem efeitos adversos na cannabis. Eu tenho uma questão que eu potencialmente poderia usar para problemas que eu tenho e eu não posso usar porque eu sou um caso em que esses efeitos adversos aparecem. Né? Entendi. Tá. Então, eu, apesar de ter feito tudo e ter questões de problema de sono, de dor crônica, não posso usar cannabis, porque cannabis tem efeito laxativo, eu não posso tomar nada de efeito laxativo, e há um estudo hoje de que CBD pode interferir em uso de imunoterápico, que eu uso imunoterápico. Então, por exemplo, não necessariamente
você ser potente. Isso é importante em qualquer medicamento. E no fígado também, né? É. A gente acabou de sair um estudo também mostrando que sim, se acumula ali numa porcentagem de pacientes, então tem que ver se não tem uma deficiência ali. Ou, por exemplo, um paciente que está multimedicado, cada Claro, medicamento a precisa ver as mais interações. pode gerar problema no fígado. Soma nessa- Então, tudo isso tem que ser analisado e que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas eu quero dizer o seguinte, voltando à questão, assim, eu não vi um lobby da indústria farmacêutica contra isso. Hoje a indústria farmacêutica, o que ela quer, sim, com a 327, vamos tirar a 660. Eu acho que não, a minha opinião sincera. Um dia a 660 terá que ser interrompida, mas não agora, porque primeiro a Porque não 327... tem condição. Porque primeiro a 327 tem que evoluir, até porque a 660, ela primeiro traz uma série de usos que a 327 não permite e que tem milhares de pacientes que vão precisar continuar utilizando o importado, porque não tem dentro da 327 Opções, as né, para opções, suprir esses pacientes. esses pacientes, até por isso, que a quantidade de uso é tão grande, é impressionante. Eu acho que se a 327 evoluir para ampliar os usos, conforme for a tendência da 660 ir morrendo o seu uso, né? Ou ficar aquilo que é importante a gente entender. O que é a 660, que foi a RDC de 2015. Ela utiliza uma questão da Anvisa, que é o uso compassivo de medicamentos. O uso compassivo de medicamentos já está prevista a regra para qualquer medicamento. O que é o uso compassivo? É quando eu tenho um medicamento que não está aprovado na Anvisa, mas está aprovado em outra agência do mundo e que eu preciso utilizar e eu quero importar para o meu uso individual. E aí eu vou importar, pago por mim individualmente, pago pelo plano de saúde, pago pelo SUS, não importa, mas eu vou importar aquele medicamento que está aprovado nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, no Japão, né? Pago por alguém, né? Para o meu uso exclusivamente. E a Anvisa vai autorizar aquela importação para o indivíduo. Mas ela está aprovada. Qual é o problema da cannabis? Nenhuma agência, quando nós fizemos, hoje, tem registrado, tirando o Mevatil, os outros produtores têm registrado como medicamento. Então você teve que criar uma regra específica de uso compassivo para a cannabis, porque ela tem uma situação específica no mundo inteiro, né? Se ela vira um medicamento, se no Brasil e no resto do mundo ela passa a ser registrada como medicamento normal, não tem nem lógica de ter 660. Ela entra na regra de uso compassivo para qualquer medicamento. Você eu tenho uma formulação específica que não existe no Brasil. Beleza, você importa individualmente aquilo ali. Voltando para os empreendedores atuais que estão na 660, ou as startups que não são dos tradicionais. O caminho, para mim, assim, se preparem, porque eu acho que a tendência cada vez mais a Anvisa criar regras que vai permitir a autorização sanitária, ou eventualmente o registro de mais usos, né, de mais opções, e elas têm que se adaptar, né? E se adaptar, e aí é importante o seguinte, eu acho que a Anvisa fez principalmente uma regra importante, que é a do CBPF, que é o Certificado de Boas Práticas de Fabricação, que é outra coisa importante para todo mundo entender. Medicamento, como outros produtos para a saúde e outros produtos na área de vigilância sanitária, não são produtos normais, onde você registra só o produto. Não é uma geladeira que vai lá do Inmetro e registra, e o Inmetro não está, em princípio, preocupado com o processo produtivo, né? Os produtos registrados na Anvisa, a Anvisa registra o produto, mas ela certifica o processo produtivo. Para você ter certeza que é o seguinte, este lote de medicamento que eu estou tomando hoje, da dipirona que eu estou tomando hoje, vai ser igual, muito parecido com o lote que eu vou tomar daqui a 6 meses, que saiu e vai dar o mesmo resultado. Quando você cria essa regra do CBPF e o padrão farmacêutico, é para mostrar que as indústrias que estão fabricando os medicamentos, os produtos medicinais de cannabis, têm essa capacidade de reproduzir, que é o problema muito dos produtos americanos. Porque nos Estados Unidos o certificado é para produtos de alimentos, que é um padrão muito abaixo do padrão farmacêutico. Que é diferente quando você vai falar, por exemplo, de um produto de origem canadense, de um produto de origem da Europa, da Austrália, que também já são exigidos internamente
algum nível de certificação de padrão farmacêutico. Isso que a Anvisa fez, essa foi a principal mudança da Anvisa na 327. Ela ampliando outros usos, podemos utilizar para outros usos medicamentosos que não os que estão previstos na 327. Podemos permitir o THC maior do que o CBD, ou igual, o CBD pelo menos. Podemos permitir o uso tópico. Diversas outras opções. Conforme ela for ampliando, nós teremos mais ofertas na farmácia. Cabe quem quiser entrar nesse mercado farmacêutico começar a se adaptar. Isso significa entrar na regra, conseguir fornecedores que se adaptem à regra do CBPF, né? Que, na verdade, a indústria farmacêutica, as que fizeram, elas conseguiram fornecedores e elas se adaptaram a essa regra. Porque é uma questão natural e é a questão que tem que ser. A cannabis tem que virar um medicamento de cannabis seguindo regras farmacêuticas. Os empreendedores têm que se adaptar a esse tipo de coisa. É isso. Porque eu quero o seguinte, ir na farmácia e comprar um medicamento de cannabis para mim, para o meu filho, para o meu parente, meu sogro, por exemplo, está utilizando. Né? Eu compro na farmácia porque eu quero segurança sanitária, eu quero ter certeza de que vai fazer que daqui a um mês, quando eu comprar de novo a nova caixinha para ele está mesmo padrão da caixinha. Vai dar o mesmo efeito. Do que eu comprei esse mês para ele. Entendeu? Então, isso é importante para a população. Como dizer, eu acho e também acho bom, vamos discutir farmácia de manipulação, vamos discutir que eu acho que nós temos que criar uma regra para permitir principalmente as associações poderem se adaptar a isso e você fazer talvez medicamentos, como as farmácias de manipulação fazem, personalizados, mas é personalizado, você está fazendo individualmente. Eu quero plantar e fazer. Eu posso ter alguns medicamentos personalizados, mas se eu puder ir para a farmácia, ter um medicamento padronizado que me adapte, é o que eu acho que a maioria da população quer, com segurança sanitária. Entendeu? Eu já gostei do negócio ali do fitoterápico. Eu já sou mais a que vai ali no herbolário, que vai ali na farmácia de manipulação. Mas o fitoterápico não significa farmácia de manipulação. Você tem muito fitoterápico na farmácia, não. O fitoterápico tem registro, tem exigência de regra. O Brasil tem pouco, na minha opinião. Mas você tem muitos fitoterápicos registrados que vêm de farmácia e segue toda a regra que tem que ter padrão farmacêutico de fabricação. O que nós estamos dizendo é que a prova de eficácia e segurança para registrar um medicamento fitoterápico é mais simples. É menos complexo, porque você já tem uma série de provas de uso tradicional que substitui parte da pesquisa clínica. Só você entender o seguinte, o Brasil, eu não sei hoje, quando eu estava na Anvisa, a Alemanha tinha 10 mil fitoterápicos aprovados e o Brasil tinha 600. Né? Os alemães utilizam muito, vende na farmácia, é a indústria farmacêutica que fabrica. Farmácia de manipulação pode fabricar também, é feito com toda a regra, registrado na agência sanitária da Alemanha. Os médicos prescrevem com a regra, tem toda a regra de medicamento. Né? Coisa, inclusive, que a gente poderia ter aqui no Brasil de usos. E lembrar o seguinte, você tem muita coisa que é de padrão fitoterápico que a gente compra na farmácia. Né? Própolis é o melhor exemplo disso. Melhor remédio também para a garganta. Exatamente. Não, gente, são os fitoterápicos, vamos com eles. Então, antes de me despedir, eu queria, Ivo, que você comentasse um pouco do que você está fazendo, se você está prestando consultoria para empresas de cannabis ou nessa área de cannabis, e deixar o seu contato, onde é que as pessoas te encontram, é no LinkedIn, é no Instagram, é onde, né? Conta pra gente. Olha, eu tenho desde 2017, depois que eu saí da Anvisa, eu não tenho uma empresa de consultoria que trabalha em regulação sanitária e economia da saúde. Né? Regulação sanitária, toda essa parte, quando discutimos sobre a Anvisa, regulação às regras, mas também análise de preços de medicamento, de mercado, de tamanho de mercado, de acesso, de como funciona o mercado brasileiro. Né? Eu trabalho também com cannabis, já foi maior. Na verdade, a minha consultoria começou exatamente porque uma demanda de uma empresa de fora querendo vir para o Brasil e entender como eram as regras em 2017, qual que era a estratégia para fazer. Fiz muito trabalho, tenho feito agora uma empresa do Canadá que eu tenho feito um trabalho sobre o mercado brasileiro,
mas eventualmente hoje eu não tenho tanta demanda como eu tinha antigamente, não é mais o foco principal da minha consultoria, mas eventualmente faço isso aqui, faço para essa empresa, que foi preparar ela para poder se adaptar a 327. Mas tive, por exemplo, alguns casos de 660 que vieram me consultar para adaptar, até porque algumas mudanças que houveram na Anvisa ano passado, que deu alguns problemas em algumas empresas, eu auxiliei. Né? Eu faço muito mais debate sobre a questão de cannabis do que consultorias de fato hoje em dia. Hoje, as minhas principais consultorias estão em questão de regulação sanitária e principalmente preços de medicamento, que inclusive este é um debate não para agora, mas eu creio que em breve começa o debate de que se medicamentos à base de cannabis, os produtos à base de cannabis, mesmo não sendo medicamentos, entrariam na regra de preços da CMED no controle de preços, como são os medicamentos registrados. O produto que for registrado vai obrigatoriamente entrar na regra da CMED. Vai entrar, claro. Como o Mevatil Mas entrou. os demais, né? Mas os demais, hoje, aqueles que estão nas farmácias com autorização não estão, tem preço liberado. Podem vir, se eles forem registrados vão entrar, pode ser que a qualquer momento a Anvisa tome a decisão de que eles passaram também a ter controle de preço. Mas isso ainda é um debate inicial também. Que está no meio do caminho. Está no meio do caminho, né? Bom saber. Mas que é um debate importante, inclusive, para a sociedade, porque isso também dá uma melhor previsibilidade da questão de preço. Por mais que os preços estão caindo pela concorrência. Claro, mas mesmo assim, né? É bom garantir. Agora me fala onde é que você tá. É o melhor lugar para te encontrar? LinkedIn, Instagram, o quê? Eu acho que vocês podem me encontrar no LinkedIn, pelo meu nome, Ivo Bucaresc. Vai estar o link aqui na descrição do episódio também. A minha empresa de consultoria, nesse momento, eu estou reformulando a página do site, então eu estou sem site ainda, mas pelo meu LinkedIn vocês me encontram fácil. Bueníssimo. Então, Ivo, quero te agradecer novamente, foi muito esclarecedor e quero deixar as portas abertas para você, volte sempre e nos ajude a entender o que está acontecendo. Obrigada mesmo. Obrigado a você, muito obrigado pelo convite, foi um prazer debater com vocês aqui. Obrigada, gente, é isso, até semana que vem. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!